Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história antiga, mas que tem todos os elementos de um suspense moderno. Pensa só, um mistério daqueles, um profeta que mais parece um detetive e, claro, confrontos de vida ou morte. Essa é a história de Bel e o Dragão. Vamos começar! E tudo começa com uma pergunta que, à primeira vista, parece simples, mas que, na verdade, esconde uma baita conspiração. Lá na Babilônia, o rei Astiages adorava um ídolo chamado Bel. E o suposto apetite divino dessa estátua, bom, ele estava no centro de toda essa trama. E que apetite, hein? Todo santo dia, uma quantidade absurda de comida era colocada diante da estátua de Bel. Farinha da melhor qualidade, 40 ovelhas e 6 barris de vinho. O rei acreditava com toda a fé que o deus consumia tudo durante a noite. A grande pergunta era: para onde é que ia todo esse banquete de verdade? É exatamente aqui que o clima começa a esquentar. De um lado, a gente tem um rei totalmente devoto ao seu ídolo. Do outro, o profeta Daniel, cuja fé estava depositada num Deus completamente diferente. O confronto era inevitável, né? O rei vai e desafia Daniel porque ele não adora Bel, um deus que, segundo o rei, prova que existe comendo e bebendo todos os dias. A resposta de Daniel, olha, é de uma audácia tremenda. Ele simplesmente ri e afirma que o ídolo não passa de barro e bronze, incapaz de comer ou beber qualquer coisa. Foi um desafio direto à crença mais profunda do rei. A reação do rei é imediata e sem perdão. A aposta não podia ser mais alta. Se os sacerdotes provassem que Bel realmente comia as oferendas, Daniel morreria por blasfêmia. Agora, se Daniel provasse o contrário, quem enfrentaria a morte seriam os sacerdotes. A vida de Daniel estava, literalmente, por um fio. O desafio foi aceito. E agora, o jogo vira. Daniel deixa de ser só um profeta e se torna um verdadeiro investigador. A missão dele? Desvendar um segredo muito bem guardado dentro das paredes sagradas do templo. A ideia de Daniel é genial e, ao mesmo tempo, muito simples. Depois que o rei arruma todo o banquete, Daniel, ali na frente dele, espalha uma camada bem fina de cinzas pelo chão do templo. Qualquer movimento deixaria um rastro impossível de negar. Para garantir, as portas são fechadas e seladas com o selo pessoal do rei. Ninguém entra, ninguém sai. Chega a manhã seguinte e, nossa, dá para sentir a tensão no ar. Eles chegam no templo e Daniel logo confirma. Os selos estão inteiros, ó rei. Para o rei aquilo era a prova final. Um milagre tinha acontecido e o seu Deus era verdadeiro. Então o rei abre a porta, olha lá dentro e vê a mesa completamente vazia. O coração dele se enche de alegria, de triunfo. Ele estava certo, o seu Deus era real, sua fé tinha sido justificada. Ele não se contém e grita: "Grande és tu, ó Bel, e contigo não há engano algum." Era o ponto alto daquela farsa, o momento de falsa vitória que os sacerdotes tanto esperavam. A prova, aparentemente, de que o ídolo era divino. Mas aí vem a reviravolta. Enquanto o rei está lá comemorando, Daniel simplesmente ri. Com toda a calma, ele segura o braço do rei e aponta para o chão. Olha agora para o pavimento, ele diz. E nota bem de quem são estas pegadas. A prova esteve ali o tempo todo. E a verdade vem à tona. O rei olha e não vê pegadas de um deus, mas sim de homens, mulheres e crianças. Eram os 70 sacerdotes com suas famílias que entravam por uma passagem secreta debaixo da mesa e se banqueteavam toda a noite. O rei, claro, fica uma fera ao perceber que foi enganado. Ele ordena a execução de todos eles e entrega o ídolo nas mãos de Daniel para ser destruído. Ok, o mistério do ídolo foi resolvido. Mas calma que a história não acaba aí. A prova de fé de Daniel estava longe de terminar. O rei então apresenta um novo desafio, só que dessa vez, bem diferente. Não era um ídolo de barro, mas uma criatura viva, temível, que os babilônios adoravam como se fosse um deus. A lógica do rei até que fazia sentido. Ele meio que joga na cara de Daniel: olha, você disse que Bel não era um deus vivo porque não comia, certo? Mas esse dragão aqui vive, come e bebe. Você não pode negar que ele é um deus vivo, então adore-o. Mas Daniel, mais uma vez, confia na sua astúcia. Ele diz para o rei que consegue derrotar a criatura sem usar espada nem nada. Em vez disso, ele prepara uma, digamos, receita bem esquisita, feita de piche, gordura e cabelo. Ele oferece essa mistura para o dragão que come tudo. E o resultado? Bom, é explosivo, para dizer o mínimo. A criatura simplesmente arrebenta por dentro.
Daniel prova seu ponto mais uma vez. Só porque uma coisa vive e come, não quer dizer que seja um deus. Só que essa vitória de Daniel acaba se virando contra ele. Os babilônios ficam furiosos e se voltam contra o rei, exigindo a morte de Daniel, por ter matado o deus deles. Pressionado pela multidão, o rei acaba cedendo e Daniel é jogado no seu teste mais perigoso de todos, onde só a inteligência não poderia salvá-lo. A situação era desesperadora. Imagina, 7 leões que não comiam há dias justamente para garantir que devorassem a próxima presa. Por 6 longos dias, Daniel fica ali naquela cova, encarando uma morte que parecia certa, mas a ajuda estava vindo de um lugar bem inesperado. E aí, quando tudo parece perdido, acontece uma coisa completamente surreal. Bem longe dali, na Judéia, o profeta Abacuque estava preparando uma refeição. Do nada, um anjo aparece, o agarra pelos cabelos e o transporta num piscar de olhos para a Babilônia, bem em cima da cova dos leões. A missão? Entregar a comida para Daniel. Era uma intervenção divina clara, um sinal de que Daniel não tinha sido abandonado. No 7º dia, o rei, cheio de tristeza, vai até a cova para lamentar a morte de Daniel. Mas o que ele encontra lá dentro vai mudar a vida dele para sempre. Ao ver Daniel sentado, vivo, sem nenhum arranhão, no meio dos leões, o rei grita. Só que dessa vez, o louvor dele não é para Bel, é para o Deus de Daniel. É uma conversão completa, que não veio de um truque inteligente, mas sim de um milagre impossível de negar. E o desfecho é rápido e bem direto. Daniel é retirado da cova, são e salvo. No lugar dele são jogados aqueles que conspiraram para matá-lo. E diferente de Daniel, eles são devorados no instante, selando de vez a prova da inocência de Daniel e do poder do seu Deus. E assim, essa história toda nos deixa com uma pergunta fundamental. Ela usa a inteligência para desmascarar a superstição e um milagre para demonstrar o que é a fé. Onde será que termina a crença naquilo que a gente pode ver e tocar, e onde começa a fé no invisível? A história de Daniel, no fim das contas, nos desafia a pensar sobre essa linha tênue. Obrigado por acompanhar essa análise.